No mundo existem 3 raças predominantes: feiticeiros, super-humanos e cientistas robóticos. E muitas guerras são travadas por causa delas. Entre elas, eu vou imaginar que seja. Então Deke e seus amigos irão se aventurar pelo mundo enfrentando obstáculos para acabar com esses preconceitos. Eu já comentei aqui algumas vezes nas análises de sinopse sobre a gente ter meio que uma preconcepção ali do mundo, de algumas coisas, algumas ideias, mas a gente ainda não ter ali realmente a história que a gente vai contar em si. Aqui é mais um desses casos. Acho que é uma das coisas mais comuns que existe, né? Eu falo assim, e aí às vezes eu tenho um pouco de receio da pessoa pensar, tipo, que eu tô criticando de alguma forma ali. Não, só que a pessoa tá numa etapa. O que eu sempre falo aqui é que é preciso atravessar essas etapas para poder chegar na história em si. Porque como não existe um mapa pré-definido, fácil e algo assim, né, de conhecimento comum de como se fazer um mangá, como se fazer uma história ou algo assim, a gente sempre tende a criar da nossa cabeça, imaginar como se faz, e a gente vai passando por as etapas. E quando a gente está fazendo a nossa primeira história, quando é alguma coisa assim, é muito comum a gente ficar perdido mais nas ideias, na construção ali daquele ambiente, que é uma coisa que vem de maneira um pouco mais natural pra gente do que nas partes mais técnicas, que é aprofundar isso para transformar realmente essas ideias, essas coisas que vêm de maneira mais natural em uma história propriamente dito. Né? E aqui é o que, na minha opinião, é o que tem mais... É o que mais acontece com a maior parte dos autores iniciantes, e não tem, como eu disse, não tem problema nenhum, porque é normal, faz parte de uma etapa. Mesmo um autor que já tem mais experiência, ele vai começar dessa etapa, só que ele vai ter experiência suficiente para passar dessa etapa e começar a encaixar ali as técnicas de roteiro, entre outras coisas, para poder transformar aquilo numa história. O que acontece com os iniciantes, que é o que eu estava tentando dizer aqui, é que muitas vezes se passa dessas ideias para já imaginar que essas ideias são a história em si. E é geralmente quando isso acontece que a gente vai olhando a história ali e percebe que talvez ela está meio perdida, que talvez ela está indo rápido demais para alguma coisa, que os personagens não parecem muito humanos ali, parecem quase que fantochezinhos sendo controlados pelo autor e tal. É quando vão acontecendo essas coisas. E aí o que eu falo sempre nesse sentido é você anotar todas essas ideias que você tem e começar a desenvolver e trabalhar elas melhor. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de perguntas, né? Eu sempre uso o exemplo de quando você vai contar essa história, suas ideias, seus planos ou coisas do tipo, para algum amigo, naturalmente esse amigo vai te fazer algumas perguntas, né? Então, Deke e seus amigos, ele vai falar quem são os amigos do Deke. Aí você, como autor, é obrigado a responder. Os amigos do Deke são o Juquinha e a Carolina. E aí ele vai falar, por que eles são amigos do Deke? Ah, porque eles cresceram ali juntos na mesma vila e tal. Eles vão se aventurar pelo mundo enfrentando obstáculos. Fala assim, quais obstáculos que eles vão enfrentar? Ah, eles vão enfrentar, sei lá, inimigos. Você fala, mas por que esses inimigos vão ir contra eles? Ah, porque os personagens, eles querem ali acabar com esse preconceito, e os inimigos têm esse preconceito ali de ver eles. Aí você fala, por que os inimigos têm esse preconceito de ver eles? Ah, porque o Deke, o Juquinha e a Carolina, cada um deles é de uma raça diferente. O Deke é um cientista, a Carolina é uma feiticeira, e o Juquinha é um super-humano, e aí eles são amigos e tal. Aí o seu amigo que está ouvindo você contar isso vai perguntar, mas se esse mundo é todo dividido e tem guerra entre eles, como que esses 3 se conheceram? Ah, porque aconteceu lá uma batalha não sei onde, e aí um dos generais estava na batalha, acabou vendo essas crianças e tal, e junto a elas, e meio que criou elas, e elas cresceram juntos, por isso que eles não têm o preconceito entre si, etc. Agora eles querem meio que demonstrar ali que não tem por que ter esse preconceito, que toda a sociedade tem e tal. Enfim, então, conforme um amigo seu que você está contando, né, um suposto amigo seu que você está contando essa história, ele vai te fazendo perguntas e você vai sendo obrigado a responder essas perguntas ali para o seu amigo, você vai desenvolvendo mais essa história, entendendo mais o que você está contando. E aí a gente já começa a ter mais a ideia de uma história e não só de uma ambientação. Né? Ambientação é isso. Tem 3 raças predominantes no mundo. Essas raças têm preconceito entre elas, o que gera guerra entre elas, e a gente tem personagens que querem impedir esse preconceito. Ambiente. Quem são esses personagens? Por que eles fazem o que eles fazem? Quais são os obstáculos? O obstáculo, como eu sempre falo, é uma coisa padrão, né? Quando se fala, eles vão o meu personagem ele vai sair numa aventura, vai conhecer aliados e enfrentar inimigos.
É tipo, isso é padrão. Toda história tem isso. Faz parte de contar uma história, você ter aventuras, entre aspas, a aventura pode considerar como qualquer coisa que aconteça na história que não é o padrão da vida do personagem, e geralmente qualquer história é fugir do padrão da vida do personagem, né? É fugir do cotidiano do personagem, e qualquer coisa que fuja do cotidiano já pode ser considerada uma aventura. Imagina que você faz um caminho determinado para ir para a escola todo dia. Num dia você decide fazer um outro caminho. Vai ser uma aventura, vai ser algo novo, vai ser algo diferente, vai ser algo que vai te dar mais adrenalina, porque é desconhecido, porque você pode se perder, enfim, e por aí vai. Já é uma aventura. Pegar um caminho diferente para ir para a escola já é considerado uma aventura. Enfim, enfrentar obstáculos. Se você se perdeu ali, entrou numa rua sem saída, é um obstáculo, tem que voltar e fazer. Enfim, qualquer coisa que esteja entre você e o seu objetivo é um obstáculo. Qualquer coisa que te ajude a chegar mais perto do objetivo é um aliado. Isso faz parte de literalmente qualquer história. Então, por isso que eu falo, quando tá isso escrito na sinopse, eu já percebo logo de cara que talvez o autor ele pensou em um ou outro conflito, pensou em uma ou outra coisa que vai acontecer, mas muito naquela ideia inicial de eu quero que tenha um vilão que vai ter uma asa e ele vai ter uma espada que é a asa dele, que ele tira a asa e usa como espada, e aí ele fala na sinopse, vai ter vilão. Mas aí entra o papel que eu falei, o problema não é você imaginar isso. Isso aí faz parte do processo de criação de uma história. O problema é você não desenvolver isso e achar que só isso já basta. Porque aí é quando o vilão aparece caindo do céu, é quando aparece aquele personagem que não faz muito sentido, que, novamente, parece um teatro de fantoches feito pelo autor e não um mundo com vida de verdade, onde os personagens tomam atitudes de verdade, têm sentimentos de verdade. A função de qualquer autor é tentar mostrar aquele seu mundo, quando eu falo mundo, não é só questão de quando a gente faz um mundo fantástico, com poderes, com raças diferentes, continentes diferentes, etc. Quando eu falo mundo é porque toda história é criada dentro de um mundo ali, que é onde aquela história se passa. O mundo pode ser igualzinho o nosso, o mundo pode ser o nosso em si, ou pode ser um mundo completamente fictício, inventado. Mas toda a história se passa dentro de um mundo ali, e você precisa apresentar esse mundo para o seu leitor de uma maneira que pareça que ele está vendo ali quase que um telejornal, sabe? No sentido de que ele olha aquilo e fala, é crível, esse mundo aqui ele funciona, ele existe, as pessoas ali que estão participando desse mundo são pessoas reais, eles têm sentimentos, eles têm vontades, eles têm vidas próprias. Vamos pensar assim, tem alguns jogos que tem NPCs que estão lá só para estarem lá, só para preencher o espaço ali daquele jogo. E tem jogos que eles tentam fazer com que a sua imersão seja maior, e muitas vezes o jeito deles fazerem isso é fazer os NPCs terem vida própria, cada um deles ter uma história própria, ter uma progressão própria. O The Sims, por exemplo, é um ótimo exemplo. Enfim, mas no The Sims, pelo menos nas versões mais recentes, cada NPC ali tem uma vida meio que gerada de forma aleatória dentro das próprios padrões que tem no jogo, mas as vidas deles correm. Então você consegue acompanhar a vida meio que de um NPC ali do The Sims. Você vê ele passando ali na frente da sua casa e você vê que ele vai para o trabalho, que ele tem determinado carro, que ele volta para casa, que ele é casado com X pessoa, que em determinado momento eles podem se separar, que eles podem ter um filho, que ele vai envelhecer e vai morrer eventualmente. Então tem toda uma vida ali que já é meio que pré-programada no jogo. Ela é gerada de forma aleatória para alguns NPCs, mas os caminhos que ela pode tomar já são pré-programados para que você sinta mais vivo dentro dali, para que aquele mundo pareça mais real. E é isso que eu falo sobre a criação de uma história. Não que necessariamente você precisa apresentar para o leitor tudo o que você criou ali de fundo, mas é interessante que tudo ali seja criado, seja pensado, ou as coisas que não sejam pensadas a fundo, pelo menos sejam pensadas na superfície para que façam sentido. Então, um personagem, por exemplo, que trabalha ali, você tem personagem, ele tá, sei lá, ele é pescador, eu tô criando agora aqui só para tentar dar um exemplo. O personagem ele é pescador, então ele pesca ali todo dia das 5 até as 7 da tarde. Ele é pescador, então ele fica ali pescando. Numa história bem mais genérica, aquele personagem pescador está ali talvez até meia-noite. E aí a pessoa pensa, por que ele está ali até meia-noite ou algo assim? Em uma história que talvez teria um pouco mais de vida, onde o autor se preocupou um pouco mais, ele
pensaria que aquele pescador está ali de dia e à noite talvez não esteja. Então, quando os personagens passassem por ali, aquele pescador não estaria ali. Ou se ele estivesse ali, talvez seria algum elemento para causar uma certa estranheza. Por que tem alguém pescando ali meia-noite e tal? E aí o autor poderia criar uma história atrás disso. E não necessariamente que essa história precisaria ser explanada para o leitor ou precisaria ser mostrada para o leitor, mas entra naquele lance de o personagem não tá ali só para compor aquele cenário. Claro que várias vezes a gente vai desenhar figurante só para compor o cenário, só para não parecer que as únicas pessoas que vivem no planeta são os personagens principais da nossa história. Mas sempre tem que levar em consideração quais seriam os comportamentos naturais daqueles personagens naquela situação, mesmo que eles sejam figurantes. E quando o personagem é um pouco mais importante do que um simples figurante, aí é preciso um pouco mais ainda para que você possa tornar aquele personagem vivo, porque dentro do universo da sua história, por mais que você não tenha criado, aquele personagem tem que parecer que tem uma vida. Novamente, não é que você precisa criar, não é que você precisa explanar para o leitor necessariamente isso, mas você precisa pensar de uma maneira que tudo aquilo ali pareça que faz sentido dentro do universo da história. Pode parecer que eu estou fugindo aqui do tema da sinopse, mas entra nessa construção que eu digo que a partir das coisas que você criou, você precisa desenvolver elas para que a história comece a ganhar vida, para que ela comece a ganhar corpo ali. E, claro, obviamente, focando nos aspectos principais para que ela possa virar uma história em si. E os aspectos principais são esses que eu falei, são perguntas a respeito das coisas que você criou. E, sobretudo, perguntas a respeito dos personagens. Então, o Deke, o que ele quer? Por que ele quer? De onde que ele veio? Para onde que ele vai? Onde que ele está? Por que ele vai para lá? E por aí vai. Ao responder a maioria dessas perguntas, ou todas elas preferencialmente, você começa a ter uma noção ali de qual caminho você segue para a história. Isso também é o que geralmente é feito para quando a pessoa tem, tipo, sei lá, eu sei como é que eu quero terminar essa história, mas eu não sei o meio do caminho. O meio do caminho são essas perguntas. E aí, essas perguntas vão valer tanto para as coisas que você criou no começo, quanto para as coisas que você criou no final. Então eu sei que no final, sei lá, o Deke ele vai virar o rei de uma nação que junta os três negócios. Então você fala, por que ele virou rei? Como que ele virou rei? Quando que ele virou rei? O que ele precisou fazer para poder virar o rei? E aí você vai fazendo. Quais são as etapas? E criando, vai compondo ali, tá, mas ele pode virar o rei? Nesse mundo, como que faz para virar rei? Como que os outros reis desse mundo viraram reis? E aí, conforme você vai se perguntando e respondendo essas perguntas, você vai construindo. Como eu disse, você vai... Acho que foi no último vídeo de sinopse aqui que eu falei sobre e juntando as peças, né, do quebra-cabeça para montar a sua história. E cada peça é uma pergunta dessa que você responde. E aí, conforme você vai respondendo ela, você vai colocando uma peça nova. E quando o quebra-cabeça está completo, você tem a história completa para começar a desenhar. Como eu sempre digo aqui, a questão não é as ideias, etc, algo assim, é você às vezes partir dessas ideias e começar a desenhar, porque é aí que a gente trava na primeira página, não consegue sair, e aí fala, nossa, eu acho que fazer mangá não é pra mim, eu não consigo, eu sou ruim, etc. Não, só que você foi do primeiro degrau da escada direto pro último degrau da escada, sem subir degrau a degrau, passo a passo. Beleza, porque você não sabia, não é culpa sua. Mas a ideia desse canal aqui é tentar mostrar qual que é esse passo a passo para que você consiga, de fato, fazer uma história do começo até o final.